Aleluia, Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos, te agradecemos pela tua presença, pela tua infinita misericórdia em nossas vidas. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia! Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar, Senhor. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. É só para engrandecer o teu nome, Senhor. É para ti, Jesus. Para que a tua presença seja bem-vinda nesse lugar, para que o teu Espírito Santo se sinta confortável com a tua igreja em nosso meio. Vem nos visita cada um nesse momento, em cada lar, em cada casa, onde quer que essas pessoas estejam, Pai, visita, cuida de cada uma, Deus. Nós cremos no teu agir, nós cremos no teu poder, mesmo em meio às provações, às dificuldades, Deus.
para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Tu és o nosso Rei, Jesus. Nós abrimos o coração para a Tua presença, para a Tua vontade, para a Tua verdade sobre nós, Deus. Jesus, nesse momento, como a Sua igreja, nós te pedimos que o Senhor invada os corações e as casas daqueles que estão abrindo a porta nesse momento. Pai, nesses momentos de tão grande dificuldade, de tão grandes tribulações pelas quais as pessoas têm passado, pelas quais o mundo tem passado, Deus, que nesse momento o Teu Espírito visite esses lares e essas casas, esses corações, traga o Teu conforto, o Teu refrigério. Nós temos, Deus, que Tu és a cura, Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre será. Nós queremos liberar nesse momento como igreja, como ministério de louvor, como os Teus filhos, palavras de cura, palavras de vida, palavras de esperança, pois maior é aquele que está sobre nós. Por isso que nós abrimos o coração para Ti, Jesus, porque Tu és digno. Só o Senhor pode trazer a paz que excede todo entendimento, a paz que invade o nosso coração mesmo em meio à tempestade, a paz que nos faz descansar num barco à deriva no meio da tempestade. Jesus, que nesse momento o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito Consolador esteja sobre cada casa, sobre cada vida que está recebendo essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Cantamos mais uma vez para que entre o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Tudo é para Ti, Jesus. Aleluias. Tu és bem-vindo nesse lugar, Jesus. Tu és bem-vindo. Sinta-se à vontade em nosso meio, Pai. Tu, Espírito Santo.
Vem e toma o teu lugar em nosso meio, em nossas casas, em nossas famílias, Pai. Não há nada tão importante, não há nada maior do que a tua presença. Não há pandemia, não há crise, não há dificuldade, não há medo, não há insegurança, não há nada maior do que a tua presença. Vem nesse lugar, Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Ela é sua, Jesus, vem habitar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça,
Tudo é teu, Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Pai. Boa noite. Graça e a paz a todos aqueles que nos assistem através do YouTube. Infelizmente, continuamos ainda com os nossos cultos através dos meios de comunicação. Mas, se Deus quiser, em breve retornaremos presencialmente na comunhão dos irmãos, que isso é muito importante. Boa noite a todos, então, e eu quero trazer a vocês uma palavra hoje, né, que tenho sentido no meu coração nesses dias, e quero que você preste atenção e compartilhe conosco nessa mensagem da palavra de Deus. O título dessa mensagem, né, para você que gosta de título, e é importante porque você fica sabendo o tema que nós vamos devagar nesta noite, é Desça do Muro. Né? Desça do muro, é alguém que está no muro e precisa descer. E o texto base para o nosso bate-papo, para que nós possamos estar compartilhando essa palavra, está lá em Atos, no capítulo 5. Na verdade, a partir do versículo 33 até o 40. Mas esse texto, ele tem um contexto que começa lá no capítulo 5 mesmo, e no versículo 17 do capítulo 5 de Atos, tem uma narrativa lá a respeito dos apóstolos, que eles milagrosamente são tirados da prisão e dão testemunho diante do Sinédrio. Né? E depois disso ainda, eles ouvem, eles participam do conselho e da intervenção de um homem chamado Gamaliel. Esse Gamaliel vai ser o nosso personagem hoje. É a respeito dele que nós vamos falar. É esse Gamaliel que nós vamos conhecer nessa noite. Mas eu queria que você acompanhasse comigo somente um parafraseado do capítulo 5, do versículo 17 até o 33. Depois nós vamos ler do 33 até o 40. Então, no capítulo 5, versículo 17 em diante, até o 33, a Bíblia narra que o sumo sacerdote, por inveja dos apóstolos, os colocaram na prisão. Subentende-se que são os 11 apóstolos, né? Todos eles estavam juntos, me parece que nessa oportunidade. Mas naquele dia um anjo do Senhor veio, abriu as portas da prisão e os tirou da prisão, os tirou para fora. E pediu a eles: vai ao templo e prega o evangelho. E assim o fizeram. Os apóstolos foram ao templo e lá eles ensinavam o evangelho. Não sabendo que quem estava ensinando lá no templo eram os discípulos, o sumo sacerdote mandou o conselho da prisão para ir até lá e trazer aqueles indivíduos para a prisão. Mas chegaram lá e tiveram uma surpresa, porque eram exatamente aqueles apóstolos que estavam na prisão que estavam pregando o evangelho. E foram verificar na prisão, a prisão estava lá toda trancada, tudo direitinho, os guardas para fora e não tinha mais ninguém preso. A prisão estava vazia. Então perceberam que aqueles que estavam no templo ensinando em nome de Jesus, eram exatamente aqueles que estavam presos anteriormente. Então foi o capitão com os seus servidores e os trouxeram e apresentaram-os ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: ora, nós não falamos para vocês que não era mais para ensinar no nome desse tal Jesus? E nesse momento, então, no versículo 29, um texto muito conhecido, Pedro disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A partir daí, então, nós vamos agora ler do versículo 33 ao 40, para você entender do que nós estamos falando. Esse é o contexto do texto que nós vamos estar lendo agora. A partir do versículo 33 diz assim: e ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas, mataram quem? Mataram os apóstolos. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos.
e disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Porque antes desses dias levantou-se Teuda, dizendo ser alguém, e esse se juntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que deram ouvidos a eles foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se esse conselho ou essa obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podeis desfazê-la, para que não aconteça eles terem achado lutando contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse em nome de Jesus, e os deixaram ir. Então, depois desse ocorrido, dos apóstolos saírem da prisão, de ir lá pregar lá no templo, ensinar no templo, depois que foram lá e viram que eram os apóstolos, aí novamente se reuniram para decidir o que fariam com eles. Na verdade, a fúria daquele povo queriam matar os apóstolos. Mas levantou-se um homem que estava ali, um mestre, um sábio, um componente, um membro do Sinédrio, um homem muito sábio, chamado Gamaliel, aquele com o qual Paulo aprendeu e estudou. Levantou-se então e ele chamou o povo à realidade e falou: olha, vamos ter calma, vamos resolver essa questão de uma forma diferente, porque houve outras pessoas que estiveram aqui pregando e falando também, e arrumaram aqui 400 seguidores, tantos seguidores, e no entanto depois acabou em nada. Eles morreram e seus seguidores se dispersaram e não aconteceu nada. Mas fiquem espertos, porque vocês não podem de repente matar esses homens, porque se essa obra for realmente de Deus, vocês vão encontrar lutando contra Deus. Então chegaram num consenso, chegaram num acordo, açoitaram lá os apóstolos, 40 chicotadas menos uma, que era o açoite dos romanos, e mandaram eles embora e falaram que não falasse mais em nome de Jesus. Para começar, nós observamos nesse texto que os apóstolos foram presos, Foram presos como bandidos, como malfeitores, como alguém que estava atrapalhando a lei e a ordem naquele lugar. Mesmo porque o cenário político naquela época era realmente bastante crítico. Jesus, há pouco tempo, havia acabado de ser crucificado, logo em seguida havia ressuscitado, e estavam um reboliço naquele lugar, porque uns criam, outros não. Uns acreditavam que Jesus ressuscitou realmente, outros falavam que era fraude e que era engano, e aquela confusão, e os políticos preocupados, porque já pensou o rei dos reis ressuscitando e voltar no meio do povo. Eles estavam preocupados também com o cenário político. O Sinédrio naquela época julgava praticamente tudo, era uma corte, onde eles julgavam todos os problemas dos judeus. Ali eles se reuniam e era uma corte que determinava a sentença do judeu lá. E esse personagem que nós vamos falar hoje, ele fazia parte da membresia desse Sinédrio. Eram 70 membros que existiam no Sinédrio, homens altamente qualificados, que conheciam muito bem, principalmente as leis, mas que conheciam muito bem de uma maneira geral, eram mestres bem esclarecidos e bem informados. Eram realmente escolhidos a dedo. Eram pessoas de muita influência naquela região. E esse Gamaliel que nós estamos falando, esse homem que se levantou naquele momento, nesse texto que nós lemos, era um membro do Sinédrio. E nós vamos aprender com esse homem hoje, nesta noite. No versículo 24, ou melhor, no versículo 34, esse homem diz assim, levantando-se no conselho, esse homem, o fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por
todo o povo, o texto diz, mandou que por um pouco levasse os discípulos, os apóstolos, para fora. Então veja que esse homem não era um homem qualquer, era um homem, era um doutor na lei, venerado por todo o povo, a Bíblia diz. Era um homem muito respeitado e venerado. Então quem era realmente Gamaliel na verdade? Ele era um fariseu, né? Do partido dos fariseus. Fariseu, na verdade, era como um partido político. Ele era profundo conhecedor do Antigo Testamento, era doutor da lei, era religioso, membro do Sinédrio, como já dissemos, homem sábio e venerado por todo o povo, o texto que nós lemos diz. Um homem respeitado, com caráter ilibado. Gamaliel não era um perseguidor de Jesus, mas também não era a favor de Jesus. Ele não perseguia, mas também não seguia Jesus. Ele era um homem que estava à parte dessa questão. Ele não cria em Jesus como um Senhor e Salvador, mas também não duvidava que Jesus pudesse ser realmente o Salvador. Portanto, ele salvou a pele dos apóstolos. Ele livrou a cara dos apóstolos ali e impediu que eles fossem mortos, mas também não permitiu que eles pregassem o Evangelho. Na verdade, você vê que a posição de Gamaliel é um tanto quanto controversa. Ele admitia que existia um poder realmente sobrenatural, mas jamais ele podia admitir que Jesus fosse uma pessoa sobrenatural. Esse homem, ele sabia que ele precisava de Deus, ele era um conhecedor do Velho Testamento, mas ele não cria que Jesus era o próprio Deus. Como Gamaliel seria hoje, se ele vivesse aqui no nosso meio? Com certeza, ele era um bom cidadão, honesto, íntegro, correto. Seria um exemplo de marido. Seria um bom pai, um excelente vizinho. Seria um homem exemplar, funcionário exemplar, se fosse um funcionário, um bom filho, inteligente, culto, bem esclarecido, sábio, religioso. Frequentava a missa, o culto, o terreiro, a mesa branca, enfim. Ele fazia todo esse meio de campo aí. Ele tentava agradar os fariseus, os saduceus, que eram os sacerdotes, e os cristãos também. Ele queria estar bem com todo mundo. Não criticava nenhuma religião. Aliás, diria que todas as religiões que falam de Deus são boas. Ele é daquele que diria assim, olha, todos os caminhos levam a Deus. Esse seria Gamaliel em nossos dias. E qual seria a sua real posição naquele momento ali? Qual a posição que ele tinha adotado com relação àquela situação que estava acontecendo naquele momento, lá naquele lugar? A posição dele era de neutralidade. Você pode ver que ele se manteve neutro. Ele tentou livrar a cara dos apóstolos, mas sem se comprometer. Não sei se é ou se não é. Não sei o que está acontecendo, mas é melhor a gente fazer assim. Tipo, político em época de eleição. Bate nas costas de um, nas costas do outro, abraça um, abraça outro. Todo mundo é legal, todas as religiões são boas, não vão fazer mal para ninguém, não vão prejudicar ninguém. É esse, o político em época de eleição. Sem posição definida, indeciso. Em outras palavras, em cima do muro. Completamente em cima do muro. Indeciso é não ter certeza. É alguém que duvida, é alguém que não tem certeza do que está vendo, do que está acontecendo e do que está participando. Era a situação de Gamaliel. E a Bíblia fala a respeito dos indecisos. Fala lá em Tiago, no capítulo 1, versículos 6 ao 8, diz assim, olha,
O indeciso é aquele que não tem certeza, é o que duvida, né? Diz assim lá, 1 Timóteo capítulo 6, me enganei, é Tiago capítulo 1, versículo 6 a 8. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de um lado para outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Assim é aquele que duvida. Assim é aquele que não tem certeza e não tem convicção. O cristianismo, meus queridos, exige posição, decisão e convicção. No cristianismo não tem lugar para dúvidas, para incerteza, para indecisão. Ou é ou não é. E Gamaliel nunca havia tomado uma decisão, uma posição definitiva. Ele sempre ficava em cima do muro. Lá no versículo 38 ele diz assim, ó: e agora digo-vos, dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra é de homem, se desfará. E no versículo 39 diz, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Então veja que ele estava indeciso. Não sabia se essa obra era de Deus ou era do homem. Porém, ele não sabia que a indecisão já é uma decisão. Na verdade, a indecisão do ser humano é uma decisão, ele está decidindo não decidir. E nós todos, assim como Gamaliel, nós tomamos várias decisões durante o dia. Todos os dias nós tomamos decisões. Todos os dias nós tomamos decisões importantes até. E muitas vezes nós deixamos a decisão da nossa vida espiritual para o fim. Nós protelamos e deixamos lá para frente. E esse homem precisava decidir a sua vida espiritual, mesmo porque ele era um conhecedor da lei. Ele conhecia a lei, mas não conhecia Deus. Ele tinha medo de Deus, mas não tinha temor. Ele falou, cuidado, se essa obra for de Deus, vocês vão se achar lutando contra Deus. Isso é, medo de Deus, mas ele não se posicionou, esse é o Filho de Deus, esse é o próprio Deus, esse nome que está sendo ensinado. Seus conceitos e tradições eram mais importantes que Jesus e o ensino da palavra para Gamaliel. Portanto, os seus conceitos e tradições eram mais importantes do que Jesus e os seus ensinos, a sua palavra. Era do tipo de pessoa que pensava assim, olha, meu avô foi fariseu, meu pai foi fariseu, eu sou fariseu, nasci fariseu e vou morrer fariseu. E se nós trocarmos esse fariseu para colocar uma outra nomenclatura qualquer, você sabe muito bem do que eu estou falando. Tem muita gente que leva a tradição muito a sério, e a tradição pode levar à perdição. A tradição pode gerar confusão. E as pessoas não se dão conta disso. As pessoas não se dão conta da importância que tem a decisão com relação ao nosso Salvador. E deixa que a tradição muitas vezes lhe convença. E assim, não abre seu coração para Jesus, para que Jesus possa entrar na sua vida. Com isso, fecha a porta do seu coração para Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha, Jesus batendo a porta. Jesus querendo entrar no seu coração. No coração do indeciso, no coração do incerto, no coração daqueles que estão em cima do muro, no coração daqueles que ainda não decidiram a sua vida espiritual. Mas ele bate, e só você pode abrir essa porta. Essa porta se abre para o lado de dentro. Só se abre para o lado de dentro. Todo mundo que chega na sua casa, bate. Por quê? Porque quando bate na porta, espera que aquele que está do lado de dentro abra. E assim é Jesus comigo e com você. Ele bate, esperando que a gente abra, para que ele possa entrar e cear comigo e com você. Gamaliel era um mestre, era um homem muito sábio.
E sabedoria é uma coisa importante. Mas temos que tomar muito cuidado com sabedoria, conhecimento e muitas vezes tanta filosofia, porque essas coisas podem ofuscar o brilho de Jesus em nossas vidas. O ego massageado é um obstáculo para Deus agir nas nossas vidas. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5 diz: a minha mensagem e a minha pregação não são palavras de sabedoria, mas demonstração do poder do Espírito, para que a sua fé não seja baseada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Sabedoria é importante, conhecimento é importante, mas muito mais importante é aquela que vem de Deus. E Deus, mesmo assim, usou Gamaliel para livrar os apóstolos daquela situação e da prisão. Mas não conseguiu livrá-lo do açoite, porque ele não tomou posição. E o seu conselho com relação à situação dos apóstolos, embora pareça que foi um bom conselho, mas foi imprudente e perigoso. Deu exemplo de pessoas que se deram mal. Levantou-se Teudas e juntou a ele uns 400 homens, depois foi morto, e todos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois levantou-se Judas, que também juntou muitos com ele, mas também morreu, e todos foram dispersos. Gamaliel rebaixou Jesus a um nível de Teudas e de Judas. Ele colocou Jesus na mesma posição que dois impostores rebeldes e traidores. Porque era essa a condição desses dois revolucionários. Ele rebaixou Jesus na mesma posição dos outros que fizeram as seitas, aquelas duas seitas que haviam fracassado. E depois no versículo 38 ele diz: e agora digo-vos, dai de mão a esses homens e deixai-o, porque se esse conselho ou essa obra é de homens, se desfará. Veja a expressão, e agora digo-vos. Quem está dizendo? Gamaliel. Então ele deixa claro nesse texto que é uma posição pessoal sua. É uma posição pessoal de Gamaliel. Agora digo-vos, eu acho, eu entendo, eu penso assim, mais ou menos isso. Era um parecer seu. As afirmações desse versículo 38, embora pareçam boas, mas elas não são reais. Não é o que nós vemos e vivemos na realidade. Na verdade, o que nós vivemos é outra coisa. Enquanto a verdade está calçando sapatos, a mentira já deu a volta ao mundo, porque ela corre muito mais rápido. É verdade, sim, que a verdade sempre vai prevalecer, mas a mentira anda mais rápido e permanece por muito tempo, e muitas vidas podem ser enganadas pela mentira. Então uma posição de Gamaliel ali seria fundamental, seria imprescindível, para que a palavra de Deus fosse estabelecida naquele lugar e fosse propagada e ensinada. A verdade prevalece, sim, e a Bíblia diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. O que está escrito vai prevalecer, é profético. Vai prevalecer, a verdade vai prevalecer, vai vencer, e vai permanecer para sempre, não tenha dúvida disso. Mas tanto a verdade como a mentira serve de parâmetro para que nós possamos escolher o caminho que nós vamos andar. Os nossos parâmetros são exatamente a verdade e a mentira, o certo e o errado. Baseado nisso é que nós tomamos as nossas decisões. E se nós ficamos no meio termo, nós não decidimos nem pela verdade, nem para o que é certo, nem para o que é errado, nem para a verdade, nem para a mentira. E aí? Não está de lado nenhum. Era a posição de Gamaliel. Olha, deixa eles aí, já teve dois aí que deu errado, esse aí vai dar também. Em outras palavras, era isso que ele estava dizendo. Ele estava tentando ficar de bem com todo mundo, mas não tomava uma posição dizendo que aqueles homens pregavam a verdade. Aqueles homens pregavam realmente a palavra de Deus. E é exatamente por isso que existem dois caminhos.
Porque nós precisamos decidir entre o bom e o ruim. Nós precisamos decidir entre o certo e o errado. E é por isso que existe, e a Bíblia nos apresenta dois caminhos. O espaçoso e o estreito. Assim como duas portas. A larga e a estreita. Nós é que precisamos decidir. Que caminho nós devemos andar? Que porta nós queremos entrar? Dependemos do caminho que andamos, é o nosso final. Nós não podemos ir para Santo André, se nós decidirmos ir para o lado contrário, nós nunca vamos chegar em Santo André, porque Santo André é para cá. Então, dependendo do caminho que nós andamos, é o lugar que nós vamos terminar as nossas vidas. No reino de Deus, não há lugar para indecisos, não há lugar para indecisão, não há lugar para mais ou menos. Olha, eu sou meio crente e meio não crente. Eu quero andar para o caminho mais ou menos largo, mais ou menos apertado. Ou vou entrar pela porta. Não existe isso. Existe o certo e o errado. A verdade e a mentira. E é baseado nisso que nós devemos decidir as nossas vidas e caminhar. Enquanto as pessoas estiverem em cima do muro, muitos caminham para a destruição. Muitos deixam de pregar a palavra, de falar, de testemunhar a verdade de Jesus, porque estão indecisos, estão em cima do muro. Enquanto isso, as pessoas estão indo para a perdição. Muita gente será destruída por ficar em cima do muro, como Gamaliel. E muita gente vão levar outros à destruição, por não tomar decisão também, por ficar em cima do muro. Nós precisamos decidir as nossas vidas. Nós não podemos ficar indecisos, incertos, inseguros, ou em cima do muro. Quem fica em cima do muro são os indecisos. São aqueles que não têm certeza, que não têm convicção. As palavras de Gamaliel continham sabedoria, mas sabedoria humana. E a Bíblia diz que a sabedoria humana é o quê? Animal e diabólica. Essa sabedoria humana, animal e diabólica. Gamaliel estava moldando a situação de acordo com os seus conceitos. O seu conceito de político, de mediador, de religioso, ele estava ali aplicando os seus conceitos. Gamaliel disse, façam como eu. Em outras palavras, parafraseando, façam como eu. Não sei de quem é essa obra. Eu não sei quem são esses. O que vai dar isso? Portanto, eu não vou a favor, mas também não vou contra. Eu fico na minha. Por quê? Porque se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois acharão se lutando contra Deus. Mas, em outras palavras, não se preocupa não, que não vai dar em nada. Deixa ele. É igual aos outros. Vai ser igual Teudas e Judas. Não se preocupem. Deixa ele seguir os seus caminhos. Em outras palavras, não vou concordar, porque pode ser. Pode ser que não seja de Deus. Mas, por outro lado, também eu preciso ficar esperto, porque se for de Deus, eu não posso ficar mal com Deus. Então faz dessa forma, porque aí eu vou ficar bem, se for de Deus e se não for também. Essa é a mensagem daquele que está em cima do muro. Gamaliel colocou Jesus no mesmo nível que Teudas e Judas, os revolucionários, os rebeldes. O que significa isso, se não é a rejeição a Jesus? Assim como os indecisos estão rejeitando Jesus, estão tomando a decisão deliberadamente de rejeitar Jesus. Assim como fez Pilatos, quando lavou as mãos. Então concordaram com ele no versículo 40. E chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e o deixaram ir. Veja bem. Gamaliel tinha bastante influência, porque ele conseguiu influenciar e convencer até os saduceus, que eram os sacerdotes que estavam ali. Mas a sua filosofia, o seu argumento foi esse: olha, faz o seguinte, chama os apóstolos aí, vamos dar uma chicotada nele, não é? Açoite, 40 chicotadas menos uma, e aí a gente manda eles embora e fala que são proibidos de falar desse Jesus aqui. E aí sim,
a gente deixa eles ir. Gente, o que é isso? Se não é ir contra a palavra de Deus, se não é ir contra Jesus. Tipo assim, não prendemos vocês, mas também não prega aqui. Não quero saber de ouvir falar desse tal de Jesus aqui nessas bandas. O que significa isso se não é rejeitar Jesus? Mateus 10, 33 diz que qualquer que me negar, Jesus disse isso, qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Portanto, irmãos, nós temos que ser convictos, decisivos e incisivos também. Para Deus, temos que ter posição definida. A omissão é o mesmo que a rejeição. Porque a Bíblia diz que aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Mateus 12, 30. Aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Por isso, essa posição de Gamaliel é perigosa. É o indeciso. É o incrédulo. É o duvidoso. Com Deus, meus queridos, não existe nada neutro. É ou não é. Sim ou não. Existem apenas duas forças, a do bem e a do mal. Existem a bênção e a maldição. Existe a vida e a morte. Eu não conheço meia maldição, nem meia bênção. Assim como não conheço, como não existe alguém meio vivo ou alguém meio morto. Ou é vida ou é morte. Ou é bênção ou é maldição. Meio termo é ficar em cima do muro. Meio termo, ou em cima do muro, é a posição do covarde. Não tem coragem para decidir. No momento que vivemos, tem muita gente em cima do muro. Tem muita gente observando para ver o que acontece. E não decidiu nada na sua vida ainda. Ficar em cima do muro é a tentativa de agradar os dois lados. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Gamaliel era religioso e político. Por isso escolheu ser neutro. Escolheu a neutralidade. Mas a neutralidade também é uma escolha. E você precisa saber disso. Você que ainda não tomou uma decisão na sua vida, você precisa saber que a neutralidade é uma posição definida já. Você decidiu ser neutro. E isso é uma escolha. Ser simpatizante dos crentes não é diferente em absolutamente nada do descrente, do incrédulo. Ser simpatizante dos crentes não adianta. Tem que ser crente de verdade. Tem gente que é do tipo assim, olha, você está com problema. Você precisa melhorar a tua vida? Precisa mudar a tua vida? Olha, eu conheço uma igreja boa. Igreja lá, assim, assim. Mas ele mesmo não toma posição. Ele mesmo não sai do lugar e não se decide. Quer ficar de bem com todos. Assim como ele manda uma igreja, ele manda outra para outra. Assim era Gamaliel. Queria ficar bem com todo mundo. Porém, em cima do muro, com relação a Jesus. E assim, tem muitas pessoas até dentro da igreja, que não se decidiram ainda. Pessoas dentro da igreja que estão em cima do muro, não tomaram posição ainda. São pessoas que são simpatizantes, mas não se converteram realmente ainda. Até gostam do cristianismo, mas não aderem ao cristianismo. É os que se dizem convertidos, mas nunca mudam de vida. Estão perdidos, fora do caminho, em cima do muro. E eu não poderia deixar de te contar uma ilustração a respeito do muro. Em cima do muro estava um jovem. Em cima do muro, indeciso. Um jovem que havia sido criado num berço evangélico, andado já nos caminhos, mas num determinado momento da sua vida, ele se encontrava em cima do muro,
sem saber o que fazer. E ele começou a observar. Ele estava em cima do muro, e de um lado estava Jesus e seus anjos, e do outro lado estava o diabo e seus anjos do mal. E ele em cima do muro, observando essa situação. Os anjos de Jesus chamavam ele: jovem, desça daí, venha para cá, venha aqui em comunhão conosco, venha participar aqui conosco desse momento, venha ficar aqui com a gente. E o jovem permanecia ali, pensativo, irredutivo, e os anjos insistindo com ele. Só que ele observou que somente os anjos de Deus chamavam ele. Os demônios e seus anjos do mal não os chamavam. E ele ficou intrigado com isso. E de repente, então, ele perguntou lá para os demônios: escuta, por que desse lado de cá, Deus, Jesus e seus anjos me chamam para que eu vá participar lá com eles? E vocês aqui desse lado de cá não me chamam? Por quê? E eu aqui em cima do muro? E o demônio respondeu para ele: porque o muro é meu. O muro pertence ao diabo. É exatamente com você que Deus está falando. Você que está em cima do muro. Não se esqueça, nunca se esqueça. No mundo espiritual não existe meio termo. Não existe meia vida ou meia morte. Não existe meio crente ou meio não crente. Não existe, eu acredito em Deus mais ou menos. Não existe meio termo. Se você está em cima do muro, nunca se esqueça, o muro tem dono. Pense nisso. O muro tem dono. E você sabe agora quem é o dono do muro. Meu apelo nessa noite é para você que ainda não tomou uma decisão na sua vida. É para você tomar uma posição de se converter. É para você tomar uma posição de mudar de vida. Desça do muro. O muro tem dono. Você talvez não saiba, mas o muro tem dono. Você pode estar em território inimigo, sem saber, sem ter consciência disso. Nós estamos vivendo um tempo de decisão. É tempo de você decidir, definir a sua vida espiritual. Veja como Deus é poderoso. Veja como Deus é poderoso. Deus permitiu apenas um insignificante vírus. E olha a confusão que formou no nosso planeta. E tudo está no controle de Deus. Talvez Deus esteja mandando um recado para você que ainda não tomou a decisão. Você que está vivendo aí indeciso, incerto, inseguro, e você que está vivendo em cima do muro, talvez é um recado para você. Talvez é um aviso para você decidir a sua vida, porque a Bíblia diz que Deus, Ele é longânimo e espera que todos se convertam. Talvez Deus esteja dando uma chance para você se converter. A vida ou a morte está diante da sua decisão. Talvez você tenha vivido, até andado nos caminhos do Senhor e saiu desses caminhos. Talvez agora esteja como aquele jovem naquele muro indeciso, sem saber para onde vai. E por isso está em cima do muro. Mas é tempo de decisão. Decida-se por Jesus. Você já tomou tantas decisões importantes na sua vida. Você já tomou tantas decisões que exigiu muito de você. Decisões como fazer uma faculdade, como se especializar em algo, como ter um comércio, decisão como namorar, noivar, casar, ter um filho. Você tomou decisões de suma importância na tua vida e eu tenho certeza disso. E talvez, em consequência das decisões corretas que você tenha tomado, hoje você tem uma vida tranquila. Uma vida conjugal definida, sossegada, uma vida profissional resolvida, uma vida financeira estável, uma vida emocional equilibrada. Tudo
em consequência das decisões que você tomou corretamente. Essas áreas estão resolvidas na tua vida. Mas aí talvez ainda você não tenha resolvido e decidido a parte mais importante da tua vida. A área mais importante da sua vida, que é a espiritual. Talvez você esteja bem em todas as áreas, mas na sua vida espiritual talvez você esteja ainda em cima do muro. E essas coisas todas que você tem, que você conquistou, que você decidiu acertadamente, não tem sentido se você não decidir agora, hoje, em tempo ainda, a sua vida espiritual. Porque a minha Bíblia diz que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma. Por isso que eu quero chamar a sua atenção. Por isso que eu quero chamar a sua atenção. Porque essa decisão que você talvez não tenha tomado ainda, essa área que você talvez esteja em cima do muro ainda, é uma das coisas mais simples e que é totalmente de graça. Todas essas outras coisas que você decidiu e conquistou, talvez você precisou de tanto esforço ou até de valores para adquiri-las. Mas para você sair de cima do muro e decidir a tua vida espiritual, é de graça. É a área mais simples e a mais importante. A mais simples para decidir e a mais importante depois de decidida. Tão simples que as pessoas têm dificuldade de aceitar a simplicidade de se tornar um filho de Deus, porque ele é simplesmente decidindo, optando por Jesus e descer do muro. A minha Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Porque a sabedoria desse mundo é loucura para os olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Portanto, é importante a gente conquistar, é importante a gente obter, é importante a gente vencer nessa vida. Mas se nós não tivermos a nossa vida espiritual resolvida verdadeiramente, e tivermos ainda em cima do muro, de nada adianta tudo que nós conquistamos aqui nessa terra. Gamaliel era sábio, mas estava em cima do muro. Era um homem que ainda não tinha decidido a sua vida espiritual, embora um doutor na lei e um profundo conhecedor do Velho Testamento. A sabedoria de Gamaliel nada significava diante de Deus, assim como a minha e a sua. Nada significa diante de Deus. Eu te digo uma coisa. É normal até a gente ficar em cima do muro por algum tempo. É normal. É normal você sondar, procurar conhecer uma igreja, conhecer ela verdadeiramente, se integrar para ver como que ela é, conhecer as pessoas, se relacionar para ver como elas são, saber realmente o que é o cristianismo, do que se trata, quais as vantagens que ele pode te oferecer, conhecer um pouco do plano de Deus através de Jesus. Tudo isso é normal. É normal. Eu não acredito muito naquelas pessoas que se entregam de cabeça sem saber o que estão fazendo. Isso aí é bom a gente conhecer, é bom se inteirar. E até que isso não aconteça, tudo bem ficar em cima do muro, observando para ver se é isso mesmo que você quer para a tua vida. Mas depois dessas coisas serem realmente resolvidas, temos que decidir. Nós temos que decidir que caminho nós tomamos, se ficamos ou não, se nós servimos esse Deus ou não. Se é isso que nós queremos para nossas vidas ou não. Porque Deus não nos obriga a nada. Deus não obriga a gente a nada. Nós fazemos o que quisermos, a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, eu faço aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que eu devo fazer. Agora, se manter na neutralidade, eu te adianto uma coisa, é covardia. E Deus não gosta de covarde. Deus não trabalha com covarde. Deus não abençoa covarde. Deus não abençoa aquele que fica em cima do muro e fica olhando para um lado e para o outro e não se decide. Deus quer ver você tomar uma decisão. Deus quer ver você descer do muro para saber que lado você realmente está. Porque se você permanecer no muro, não se esqueça, o muro tem dono.
A Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que os indecisos e os covardes não entrarão no reino de Deus. Indecisos e covarde, os dois estão no mesmo patamar. Indecisão para Deus é covardia. Ficar em cima do muro para Deus é perdição, é condenação. Tinha um homem na Bíblia que ele, para ver Jesus, ele precisou subir numa árvore. Ele subiu numa árvore como estratégia para ver Jesus. Mas quando ele enxergou Jesus, ele desceu correndo da árvore. Eu quero que você faça assim, desça correndo desse muro. Ele desceu correndo da árvore e foi em direção a Jesus. Ele foi se encontrar com Jesus. Você precisa descer do muro e ir se encontrar com Jesus. Quem quer ter um encontro com Deus, tem que passar por Jesus. Você não chega a Deus se não for através de Jesus. E para isso, você tem que descer do muro. Para isso, você tem que sair dessa posição de indeciso. Tomar verdadeiramente uma decisão. Faça isso nessa noite. Pense nisso. É o Espírito Santo que está falando com você. É o Espírito de Deus que está falando com você. Está te dando uma chance. Está te dando uma chance. Você não sabe como vai ficar esse mundo. Olha a situação que nós estamos vivendo. E Deus que permitiu tudo isso. Eu quero morrer? Eu não quero. Mas se eu morrer, eu sei o meu fim. Eu sei que eu vou para os braços do Senhor, porque ali Ele está me esperando. E você? Você sabe? Você que está em cima do muro, você que não decidiu ainda, você sabe qual será o teu fim? Você sabe para onde você vai? Você está tranquilo com relação a isso? Portanto, toma uma decisão, desça do muro, faça isso nessa noite. A falta de decisão impede as bênçãos de Deus chegar até você e a sua família. É o que nós lemos lá em Tiago capítulo 1, versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Que homem é esse? O homem indeciso. O homem de coração dobre. O homem que não tomou decisão na sua vida ainda. A Bíblia diz que se com tua boca confessar e no coração crer que Deus, Senhor Jesus, é Filho de Deus e Deus o ressuscitou do morto, você será salvo. É tão simples. Olha como é simples. É tão simples que as pessoas têm dificuldade de aceitar. Tamanha a simplicidade. Portanto, meu querido, você que está me ouvindo nessa noite e não tomou uma decisão ainda, tome uma decisão nesse momento. Desça no muro. Fale com tua boca. Confesse Jesus com tua boca. Peça para alguém que está do teu lado aí, fazer uma oração por você, para você aceitar esse Jesus, para você conhecer esse Jesus. Desça do muro. O muro pertence ao inimigo das nossas almas. Ele quer destruir a tua vida. Ele quer destruir a vida de todas as pessoas. Mas quando nós optamos por Jesus, Ele fica impedido de tocar em nossas vidas. Opte por Jesus, desça do muro. Hoje é dia de decisão. E às vezes, você aí que está me ouvindo, às vezes você é como Gamaliel. Às vezes você é até parecido com aquele homem. Às vezes você pensa assim, ó, eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para ninguém, eu sou bom pai, não deixo faltar nada na minha casa, eu sou um bom marido, cuido bem da minha esposa, nunca a traí, nunca fiz nada de errado, pago as minhas contas em dias. Talvez você seja uma pessoa perfeita, sem nenhum erro, sem nenhuma falha. Mas se ainda você não decidiu por Jesus, eu quero te informar que falta o principal na tua vida. Tudo isso é muito importante. Agora, se você tiver Jesus, se você decidir por Jesus, você está com a vida completa. Você pode ser inteiramente, completamente feliz. Você precisa aceitar Jesus. E, se você ainda não aceitou Jesus, das duas uma. Ou você está em cima do muro, ou você resolveu excluir Jesus da sua vida. Porque não existe outra condição. Ah, mas eu amo Jesus. Se você ama Jesus, você entrega
a sua vida, seu coração para Ele. Receba essa palavra, em nome de Jesus, para a tua vida. E você vai ver que as coisas podem mudar, pode ser diferente. E eu quero orar por você que está aí. Eu quero abençoar a tua vida, onde você estiver. Feche teus olhos por um momento. Eleve seu pensamento a Deus. E pense nesse Jesus que nós falamos. Pense nesse Deus que quer a tua salvação através de Jesus. Deus e Pai, eu oro em nome de Jesus, Pai querido. E aqueles que estiver ouvindo essa mensagem nesta noite, Senhor Deus, e abriu o seu coração, e essa palavra o tocou, penetrou no seu espírito, e tocou no seu coração, ó Deus, que ele possa agora, em nome de Jesus, sentir a maravilhosa presença do Espírito Santo, e que ele possa se render aos teus pés, se converter ao Senhor Jesus. E se assim acontecer, Senhor Deus, se esse coração estiver desejoso do Senhor, que o Senhor escreva, Senhor, esse nome no livro da vida, meu Pai querido, e garanta a vida eterna. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Em nome de Jesus, que seja tudo para a tua glória. Amém. Deus abençoe a todos.